Era uma vez um povo pacífico, vivendo isoladamente na sua aldeia, cultivando os animais que eles cultivavam para sobreviver, cultivando a própria comida, vivendo em paz e harmonia. E eis que surgiu um outro povo nada pacífico, que chegou até esse povo pacífico e deu duas opções para eles. A primeira era matar, a segunda era morrer. E essa é a história que nós ouvimos quando nós começamos a fazer uma arte marcial. Porque é daí que vem o conceito da arte da guerra. A arte marcial nada mais é que a arte da guerra ou a arte da sobrevivência. Quando um povo pacífico, aqui eu repito, precisou lutar pela própria sobrevivência. Por suas famílias, por seus filhos, suas filhas e por aqueles ao entorno deles que eles amavam. Então, a arte da guerra ou a arte marcial surgiu de uma necessidade de sobreviver. E nesse contexto de guerra, existia uma prática comum entre os soldados, sempre que eles se deparavam com um general, com um mestre ou com um rei. Eles saudavam da forma que a gente conhece hoje popularmente como a reverência. E é interessante porque esse costume, ele chega a nós até os dias de hoje. Pela mesma razão que existia lá atrás. A reverência nada mais é que uma forma de demonstrar, ainda fisicamente, a sua gratidão, a sua honra e o seu respeito. Então, desde o primeiro dia que você pisa em um centro de treinamento, você vai fazer a reverência, mesmo sem saber o que isso significa. Então, reverência é um dos pilares dessa arte. E hoje o que eu quero falar é que reverência também é um dos pilares da nossa adoração a Deus. Então, o tema de hoje é reverência a Deus. Hoje nós vamos aprender a reverenciar o nosso general, o nosso mestre e o nosso rei. Não simplesmente com uma postura física, mas com uma postura de coração. Então, eu queria chamar aqui para a gente começar a reverenciar Deus na prática, através de uma oração, dois homens que me inspiram nesse tema, nas orações deles. Então, eu quero que vocês ouçam, lembrando que a gente está orando a Deus, mas ouçam o que chama a sua atenção da oração deles. E vamos fazer algo diferente, já que a gente está aqui falando desse tema. Se é fisicamente possível, eu queria pedir que todo mundo se ajoelhasse para a gente orar a Deus. Amém. Querido Pai eterno, Criador dos céus e da terra, Deus todo-poderoso e temível, Rei dos reis, Deus dos deuses. Pai amado, o Senhor é o Criador de todas as coisas, Pai. Obrigado pelo seu poder, Pai, tão grande, Deus. Eu sei, Pai, que o Senhor está agora no seu trono, Pai. Glorioso, Pai, rodeado, Pai, de anjos, escutando, Pai, nossas orações agora, Pai, nossas súplicas. E eu sei que as nossas orações vai subir como um aroma agradável ao Senhor, Pai. Pai amado, os outros deuses, Pai, que existem no mundo, são somente pedras, imagens, estátuas feitas por mãos humanas, mas Tu sempre foi o único, Pai. Obrigado pelo Teu poder, Deus, pela Tua soberania. O Senhor é eterno, o Senhor sempre existiu e sempre existirá, Pai. E não há ninguém acima do Senhor, Pai. E por isso estamos aqui de joelhos, Pai. Nem sequer, Pai, merecíamos pronunciar o Teu nome, Pai, que é um nome impronunciável, Deus. Obrigado pela honra, Pai, de nos adotar como filhos, Pai. E obrigado por Jesus Cristo, Deus. Obrigado pelo sacrifício dele na cruz. Sabemos que
Ele sofreu, Pai, muito naquela cruz, Pai, naquele Calvário. E foi a pessoa que mais sofreu nesse mundo, Pai. De todas as formas, Deus. Foi abandonado, Pai, pelos seus amigos. Sofreu, Pai, fisicamente. Sofreu a pior técnica, Pai, de tortura, Pai, que existia naquela época. Isso tudo por causa de nós, Deus. Por amor a nós, Pai. Obrigado, Pai, por estarmos aqui. E isso aqui, Pai, é um culto, Deus, para cultuar o Teu nome, Pai. Que o Seu nome seja glorificado, Pai. Eu oro por essa pregação, Deus, que possa entrar, Pai, nas lacunas dos nossos corações, Deus. E que possamos sair daqui, Deus, com decisões de arrependimento, porque é isso que agrada o Senhor, Pai. Eu não vejo a hora, Pai, de estar com o Senhor nos céus um dia, Pai. No Seu trono, Pai, glorioso, nesse grande banquete, Pai. E eu sei que o Senhor preparou um lugar para cada um de nós, Pai. E o meu sonho, Pai, é ver cada um aqui, Pai. É ver a minha família, Pai. É ver os meus amigos. E obrigado por tudo, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo amado. Amém. Amém. Pai querido, muitíssimo obrigado. Pai, pedimos licença, Deus, para entrar na sua presença, Pai. Pai, obrigado porque o Senhor é perfeito. Obrigado porque o Senhor é admirável. Porque o Senhor é divino. Porque o Senhor é sublime, Pai. Pai, obrigado por olhar a sua igreja aí do alto, Pai. E ver pessoas, Pai, homens, mulheres, querendo e se esforçando, Pai, para ser reverente ao Senhor, Pai. Pai, perdoa os nossos pecados. Nos ajude, Pai, a conhecer o Senhor, Pai. Nos ajude, Deus, a nos esforçarmos diariamente para conhecer o Seu nome, Pai. Pai, obrigado pela Sua igreja, Pai. Obrigado pelo movimento, Pai. Obrigado porque esse ano, Pai, queremos lutar por justiça e integridade em nossas vidas, Pai. Eu te oro que possamos sair a ir embora, Pai, diferente do que chegamos, Pai. Que as Escrituras, Pai, como temos orado, possa chegar aos nossos corações no mais íntimo, Pai. Individualmente possamos tomar decisões, Pai, que vamos mudar a nossa vida, a nossa perspectiva e o nosso coração, Pai. Nos dê um culto agradável ao Seu nome, Pai. Nos ajude a sermos humildes, Pai, querendo as motivações para o Senhor, Pai. Obrigado por Jesus, obrigado porque Ele morreu por cada um de nós, Pai. Queremos fazer tudo isso, em nome dEle que oramos gratos, Pai. Amém. Amém. Então, se queremos crescer em justiça nas orações, todos nós precisamos crescer em reverência ao nosso Deus. E eu chamei esses homens aqui e eles não ensaiaram a oração deles. É assim que eles oram normalmente. E quando a gente ora junto como irmãos, no dia a dia, numa vigília, a gente aprende da oração dos outros. E o que me impacta da oração do Flávio é esse respeito ao se aproximar a Deus. Deus, licença para entrar na sua presença. Como você entraria na casa de alguém? O que me inspira do Vini, desde que a gente orou a primeira vez, anos atrás, foi também a admiração que ele tem por quem é Deus. Um Deus majestoso, grandioso, único, verdadeiro, Criador do universo, Senhor dos exércitos, Rei dos reis. E essa oração com ele mudou a minha oração para sempre. Porque é assim que eu oro cada manhã para Deus também. Então vamos falar disso hoje, irmãos. Vamos falar sobre a importância de sermos reverentes. Então você não demora muito para aprender isso entrando, de novo, num centro de treinamento de artes marciais. Eu frequento um centro assim de treinamento há 3 anos e meio. Então você nem sabe o que você está fazendo, mas você está fazendo, porque você sabe que tem alguém que está anos ali treinando, muito antes de você, e que se quiser, essa pessoa pode te matar na hora, em segundos. Esse é o faixa preta. Esse é o mestre que está ali, ou o sensei. Sensei é aquele que veio antes, que veio primeiro. Então, se nós entendemos isso no nosso dia a dia de uma forma bem simples, hoje nós vamos entender o mesmo através da palavra de Deus. Vamos comigo em 2 Samuel 6, versículo 1.
E o que nós vamos aprender hoje é que a reverência pode ser o que falta para o seu relacionamento com Deus hoje crescer como nunca. E também a falta de reverência é o que pode matar você espiritualmente hoje. Então, 2 Samuel 6, versículo 1, a Bíblia fala, de novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que acompanhavam partiram para Balá em Judá para buscar a arca de Deus. Arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e levaram da casa de Abinadab na colina. Uzai e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção. Com a arca de Deus, Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumento, de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Então aqui nós vemos o começo de uma bela história. Dando um pouco de contexto aqui, em capítulos anteriores, a arca de Deus tinha sido tirada de Israel e levada diretamente para o território inimigo dos filisteus. E depois de ficar lá por algum tempo, decide-se trazer a arca de volta para onde ela deveria estar, em Jerusalém. E nesse caminho de volta, aqui nós vemos algumas figuras importantes. Primeiro, o rei Davi, liderando a adoração a Deus com danças e com cânticos. E nós vemos também Abinadab. Então, quando a arca era trazida de volta, eles pararam no meio do caminho e deixaram a arca na casa dele, porque ele era considerado um homem temente a Deus, que poderia deixar a arca lá até ela ser trazida para Jerusalém de novo. E aí os dois filhos dele, um chamado Uzai e o outro Aiô, levam a arca num carroção novo, numa carroça guiada por alguns animais. Então essa é a cena. Antes de se estender aqui na nossa história, eu quero explicar um pouco sobre a arca. A arca de Deus tinha uma função muito importante no Antigo Testamento. A arca de Deus continha 3 coisas. A primeira delas era as tábuas da lei. As tábuas da lei mosaica, escritas, pelo que a Bíblia diz, pelo próprio dedo de Deus. Os famosos 10 mandamentos estavam lá, dentro da arca, nessas tábuas. Nós tínhamos também o maná. Lembra que na travessia, pós-travessia do Mar Vermelho, no deserto, Deus supriu o povo dele com o maná. E o maná tinha diferentes durações. Tinha um tipo de maná que durava 1 dia, tinha um maná que durava 2 dias, para eles não terem que colher no sábado, que era um dia de descanso para os judeus. Mas tinha um maná, que era um maná colocado dentro da arca, da aliança. Um maná que durava muito tempo, o tempo que ficou lá dentro. Simbolizava a provisão de Deus para o povo dele. E por fim, nós tínhamos a vara de Arão, que era o irmão de Moisés, sacerdote, que quando teve a liderança desafiada por outros que se levantaram dentro do povo de Deus, eles viram a vara de Arão florescer, significando que ele recebeu um dom de Deus para poder exercer a função do sacerdócio. Então nós tínhamos essas 3 coisas dentro da arca, mas o mais importante não era o que tinha dentro da arca, e sim o que a arca representava. A arca representava a própria presença de Deus. E aí nós chegamos no nosso primeiro ponto de hoje, que é reverência à presença de Deus. Então, se a arca representava a presença de Deus, era necessário para eles, assim como é necessário para nós hoje, quando estamos na presença de Deus, termos essa atitude de gratidão, honra e respeito. Não é o que acontece aqui.
Nós vamos ler, versículo 6. Primeiro ponto, reverência à presença de Deus. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo ao lado da arca de Deus. Então nós tínhamos essa cena, uma cena de alegria. Davi dançando, cantando, com instrumentos, adorando a Deus enquanto a arca voltava para Jerusalém. E aí quando eles chegam na eira de Nacon, um dos bois tropeçou. E a arca escorregou para fora do carroção. E Uzá, aqui um dos personagens que a gente viu anteriormente, ele, com uma boa intenção, não queria que a arca caísse, talvez quebrasse, ou os artigos ali dentro se perdessem. Ele estica o braço para pegar a arca com a mão. E nesse instante, ele é fulminado e morre ali mesmo. Uma cena chocante, não é? Difícil de entender até. Pela boa intenção que Uzá tinha. Mas Deus não viu isso como uma boa intenção. Deus viu isso como um ato de irreverência. E a gente já vai entender por quê. E essa irreverência matou Uzá fisicamente. Isso já nos dá um insight aqui. Que a irreverência espiritual pode nos matar espiritualmente. Porque nós estamos adorando o Senhor dos Exércitos. Como ele é mencionado aqui, esse é um dos nomes de Deus. Um Deus temível, um Deus grandioso, que exige respeito quando estamos na presença dele. Deus, ele não só quer ser respeitado, ele exige ser respeitado. Por isso é tão importante a reverência. Então, eu lembro, quando eu penso em reverência a Deus, eu penso quando eu era criança. Quando, como toda criança, eu aprontava. E às vezes, o meu aprontar era estar na frente dos parentes e tratar a minha mãe de um jeito que ela não gostava, e ela não achava respeitoso. E eu lembro várias e várias vezes, chegando em casa depois, ela fechava a porta, olhava para mim e falava: "Você acha que eu sou sua amiguinha? Você acha que eu sou a sua coleguinha?" E daí ela falava: "Eu sou sua mãe." Eu sei que muita gente aqui passou por isso também, não é? Eu sou sua mãe. Então nós aprendemos no domingo passado quem é Deus. Deus, ele é nosso amigo íntimo. Deus quer ser tão íntimo conosco por seu amor, sua misericórdia, sua graça, que ele quer que nós tenhamos uma amizade tão profunda a ponto de chamá-lo de pai. Jesus chama Deus ainda de Abba, papai. Deus quer ter essa proximidade. Mas eu também lembro, uma vez uma professora minha, lá do ensino fundamental, falando uma coisa que me marcou. Uma das melhores coisas que existe no mundo é intimidade. E uma das piores coisas que existem no mundo é intimidade. Nada pior do que ser íntimo de alguém, não é? Aí a pessoa chega na sua casa, abre a geladeira, começa a comer, sobe de sapato no sofá, não é? Brinca com seu cachorro, faz coisas inimagináveis. Você está lá observando. Então, nós não podemos confundir as coisas. Intimidade precisa caminhar junto com a reverência. Essas duas coisas se completam. E qual é o problema, irmãos? O problema prático que nós queremos combater aqui, que demonstra uma grande irreverência a Deus quando estamos na presença dEle. Alguém aqui já orou dormindo? Com muito sono, sem se conectar com Deus, para nada. Isso pode acontecer cedo de manhã ou tarde de noite. Alguém aqui já orou distraído, com o celular na mão? Já orou distraído com outras coisas, de repente fazendo alguma outra atividade, alguma outra tarefa ao mesmo tempo? Alguém aqui já orou desconectado completamente das suas palavras? As palavras eram meramente palavras e repetições. Como quando Jesus fala: "Não fiquem repetindo as mesmas coisas."
Não é por ficar repetindo que vocês vão ser mais ouvidos. Alguém aqui já orou indo para o metrô atrasado? Dentro do ônibus? Alguém aqui já orou em qualquer lugar, só para dar um check, bater o cartão? Alguém aqui já orou como a terceira, a quarta, a quinta ou a última prioridade do seu dia? E talvez por isso sequer orou. Esses são desafios do dia a dia, que todos nós enfrentamos. E todos nós talvez já erramos nisso. E por Deus, pela graça dEle, nós não tivemos o destino de usar. Estamos aqui agora, tendo a oportunidade de aprender com o erro dEle, para não precisar aprender com o nosso próprio. Então, se é para orar a Deus de qualquer jeito, talvez seja melhor não orar. É uma reflexão para você. Eu não estou dizendo que você não deva orar. Mas Deus quer que a gente ore com excelência. Como o momento mais magnífico do nosso dia. O mais importante. Então, o nosso dia, como discípulos, começa com a oração. Porque nós queremos mostrar para Deus que realmente orar é aquilo de mais importante que existe para nós. Vocês estão comigo, irmãos? E aí eu quero te perguntar, se nesse mesmo dia você tivesse uma reunião com uma pessoa muito importante no seu trabalho, qual seria a sua postura nessa reunião? Você chegaria atrasado? Você estaria com o celular na mão? Você estaria bocejando nessa reunião? Pensa em uma pessoa mais importante, se você estivesse com um criador de algo que mudou o mundo para sempre. O criador do celular, do avião, da rede social. Agora, quanto mais deve ser a nossa reverência ao criador do mundo inteiro. E nós, como discípulos, temos o privilégio de orar e falar com o criador do mundo, do universo, cada dia que a gente quiser. Você não precisa buscar um espaço na agenda dele, olha que incrível. Imagina se precisasse, com 8 bilhões de pessoas concorrendo. Não, ele está sempre disponível. Você pode orar ao Criador do universo, em qualquer lugar que você queira. Agora, qual vai ser a sua escolha? Pensando que essa é a pessoa que você está se dirigindo. Então, nós queremos ter uma vida de reverência, quando entramos na presença de Deus. E uma das formas de fazer isso, se não é natural para você, é aprendendo dos outros. É aprendendo da oração do Vini Greg, aprendendo da oração do Flávio. E não só com as palavras nós somos reverentes a Deus, mas com as atitudes. Como eu falei, começando o nosso dia com a oração, separando um tempo para estar livre de distrações, separando um tempo que seja suficiente e que seja justo aos olhos de Deus. Não existe um tempo, não existe uma fórmula na Bíblia, mas você sabe qual é o tempo que você tem, que é justo dedicar a Deus. E esse é o grande ponto aqui, irmãos. Estão comigo? Agora, Deus exige que sejamos reverentes ao entrar na presença dEle em oração. E Deus também exige que sejamos reverentes ao entrar na presença dEle em adoração. Então, quando Davi viu essa cena de Uzá sendo morto na frente dele, isso deu um choque de realidade nele, e ele mudou drasticamente a reverência que ele tinha. Nós já vamos entender ainda mais a fundo por que foi irreverente isso, mas eu só quero mostrar quanto isso mudou a forma que Davi adorava a Deus a partir daí. Em 2 Samuel 6, ainda, versículo 13, a Bíblia fala, quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, olha a mudança de antes, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Então, se você compara aqui, antes e depois, você vê uma drástica mudança em Davi. Quando ele viu que não estava sendo reverente, isso deu temor nele. E aqui ele, a cada 6 passos, sacrificava um boi ou um novilho para oferecer a Deus, enquanto eles carregavam a arca.
E se antes Davi já dançava e cantava, agora ele dançava e cantava com todas as forças, a Bíblia fala. Imagina o Caio dançando com todas as forças. Para quem foi no retiro, não é? E lembra aí o Ricardo dançando break na festa. Talvez no próximo a gente vai ver o Caio, quem sabe. Mas isso também serve para demonstrar o seguinte: não é só quando nós oramos que precisamos ser reverentes. Quando nós adoramos a Deus nas canções, precisamos ser reverentes. Então, se nós estamos aqui, irmãos, é para a gente adorar a Deus com todas as nossas forças. Então canta a Deus. Então, uma coisa que às vezes a gente esquece, quando a gente canta aqui na igreja, a gente não está cantando para quem está aqui na frente, liderando as canções. A gente não está cantando para impressionar ninguém com a nossa bela voz. Não é por isso, nós estamos cantando, porque essa é uma das principais formas de adorar a Deus, o Criador, a razão da gente estar aqui vivo hoje. Agora eu te pergunto, você considera reverente ficar com a boca fechada? Você acha reverente você cantar pensando no que as pessoas estão pensando de você? Cantar baixinho, fraco? Seja reverente, não importa o que a pessoa do seu lado está pensando. Não importa se você tem uma boa voz, não é isso que está em questão. O que está em questão é ter um bom coração aos olhos de Deus. Cantar com todas as forças, é isso que identifica a adoração de Davi aqui. Ainda que é de se imaginar que ele tinha uma boa voz, ele compunha, ele tocava instrumentos. O mais importante é que Davi aqui estava cantando de todas as forças e cantando alegre. Agora tem um outro personagem, talvez alguns de nós pode se identificar, que não tinha essa postura de coração. Versículo 16. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Então tinha alguém aqui não sendo reverente na adoração a Deus. Porque ela sim estava pensando o que os outros estavam pensando dela e de Davi, que era o marido dela, Mical. E a Bíblia diz que ao olhar Davi, ela o desprezou no coração. Será que alguns de nós temos desprezado uns aos outros no coração? Ah, esses jovens cantando, é muito alto para mim, é muito animado para mim. Não é? Porque a gente confunde reverência com ser chato e crítico. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entende? Em ser velho no nosso coração. Entende? Não importa a sua idade. Eu vejo aqui muitos exemplos de pessoas, como o Manuel Brito, por exemplo. Que é muito velho. Mas ele é jovem no coração. E isso que importa para Deus. Entende? Isso que importa. Entende? Ele permite esse tipo de proximidade ainda, quando eu brinco com ele. Entende? Ele gosta disso, eu acho. Entende? Mas nós queremos ter esse coração, irmãos. E eu entendo. Hoje, pela graça de Deus, a minha esposa completa 30 anos de idade. E daqui 3 meses eu vou completar 30 anos também. E assim, quando você tem 30 anos, chega aí quase na meia-idade, não é? Como falam. Você já não está tão jovem como com 18 anos. Você não está com vontade de ficar gritando, muito louco. Mas você também não está ainda lá no Manuel. Entende? Então, eu acho que assim, as pessoas com mais idade, elas entendem melhor a reverência do que os jovens. Esse aspecto solene, esse aspecto de respeito, e é uma coisa para se imitar. Agora, os jovens entendem outro aspecto da reverência, que é a alegria. Então, Deus quer que sejamos reverentes alegremente para Ele. Então, quando nós juntamos as duas coisas, eu acho que esse é o bom de ter 30 anos, é aprender dos dois lados.
você entende o que é verdadeiramente ser reverente na presença de Deus, e é o que todos nós queremos, seja em oração, seja em adoração, sejamos reverentes, irmãos. Segundo e último ponto de hoje. Reverência à palavra de Deus. Afinal, por que foi irreverente a atitude de usar a ponto dele ser morto? Talvez a primeira explicação seja essa que eu dei. Ele não estava respeitosamente na presença de Deus. Ele não estava animado na presença de Deus. Ele estava reservado. Ele estava com as suas próprias críticas e opiniões, assim como Mical. E, aliás, uma coisa interessante de Mical. Em nenhum momento ela expôs a crítica dela, não é? Fala que ela o desprezou no coração. Só que hoje, lendo, todos nós sabemos qual era o coração dela. Deus expôs isso, não é? Então, o seu coração sempre vai ser exposto, como foi o dela. Agora, outra coisa que é exposta aqui pra gente, é que um dos maiores inimigos da reverência são as boas ideias. Esse é um dos maiores inimigos da reverência, chama boas ideias. Boa ideia número 1, que Davi, Abinabade, talvez, Uzai e Aiô tiveram. Vamos levar a arca em um carroção. Por quê? Porque talvez seja mais rápido. Porque talvez seja mais moderno. Porque talvez vai ficar mais alto, vai ficar mais visível a arca. E eles acharam isso uma boa ideia. Qual o problema? Se você vai em Êxodo, anota aí, depois você lê. 25, do 12 ao 15. A Bíblia expressa que a arca deveria ser carregada manualmente. Ela deveria ser carregada com varas. Boa ideia número 1. Por que não testar e fazer diferente do que a Bíblia fala? Boa ideia número 2. Vamos pedir para os filhos de Abinabade carregar a arca. Uzai e Aiô. Se você for depois, anota aí. Números 4:15. Quem deveria carregar a arca? Os levitas. Mais especificamente os levitas coratitas, que eram uma classe dentro dos levitas, que eram uma das 12 tribos de Israel. Agora, de que tribo será que era Abinabade? Então, nós temos aí suposições, a Bíblia não diz expressamente. Mas se você vai em 1 Samuel 7, anota aí, depois você lê também. A Bíblia cita que Abinabade morava em Kiriat Jearim. Isso ficava numa região meio que fronteiriça. Podia ser tanto parte do território de Judá, como fala Josué 15, do 9 ao 10. Eu quero que você seja um bereano e pesquise depois. Ou poderia ser também parte do território de Benjamim, Josué 18, 14 ao 15. Agora, em nenhuma dessas hipóteses, Kiriat Jearim seria parte de um território levita. Então, claro que eles não tinham demarcações territoriais, como Judá e Benjamim e as outras tribos, porque o território deles era servir a Deus. Só que o mais provável é que Abinabade não fosse levita. Ele fosse ou de Judá ou de Benjamim. E aí veio a boa ideia número 2. Vamos pedir para alguém que a gente acha legal para carregar a arca. Talvez não tão espiritual. Terceira boa ideia. Vamos imitar os filisteus, os nossos inimigos. Porque se você vai lá em 1 Samuel 6, do 10 a 11, você vê que os primeiros que tiveram a brilhante ideia de levar a arca num carroção foram os filisteus. Quando eles roubam a arca fica lá por um tempo e adivinha, eles não são reverentes, óbvio que não. E aí o que acontece é que eles são atacados por uma praga de tumores. E muitos começam a morrer. Então, eles colocam a arca num carroção, colocam vacas para carregar a arca, mas não tem ninguém dirigindo. Eles só mandam a arca de volta para Israel. Mas eles foram os primeiros a ter essa ideia. Então, uma brilhante ideia. Vamos imitar os nossos inimigos na nossa forma de adorar a Deus. Então, se você junta boa ideia número 1, número 2, número 3, você tem reverência nenhuma à palavra de Deus, nosso segundo e último ponto.
reverência à palavra de Deus. Deus não pode ser cultuado em um lugar onde não há reverência à palavra dele. E só existe uma forma de ser reverente à palavra de Deus. Chama obediência. Davi não obedeceu a Bíblia. E essa é a explicação principal do porquê essa história terminou numa tragédia. Então, se nós não obedecemos a Bíblia, nós não somos reverentes a Deus tampouco. E o que Deus espera de nós é reverência. Mais do que boa música. Aqui eles tinham boa música, pensa comigo. Eles tinham um carro novo, um equipamento novo, se você preferir. Eles tinham um espetáculo, como é muito fácil ver em qualquer igreja hoje em dia. Mas a pergunta não é se as luzes são legais, se o som é bom. A pergunta principal não é a qualidade da banda, dos cantores aqui na frente. A pergunta mais importante é: há reverência à palavra de Deus nessa igreja? Existe uma obediência plena às Escrituras. Essa é a igreja que nós queremos ser. Uma igreja da Bíblia, uma igreja que tem a maior reverência possível quando a palavra de Deus é aberta. Em Isaías 66, última escritura de hoje. Então, quando nós damos gritos aqui na igreja, também quando a palavra de Deus é lida, vamos, pregador, vamos lá, irmão, prega, isso aí, verdade, não é? Isso concorda com a reverência que Davi tinha frente à arca de Deus, que é onde tinham as tábuas da lei, lembra a palavra de Deus? Aqui diz que eles davam gritos de alegria quando a arca era transportada. Então, não é irreverente você aclamar o que está sendo lido, ou você incentivar o pregador aqui na frente. Porque o que nós queremos é, de novo, ter esse mesmo espírito de energia e de alegria que havia aqui nesse tempo. Isso por uma razão. Isaías 66, versículo 2 fala: vamos ler a metade do versículo. A esse eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Então, o que eu mais vejo hoje em dia, quando alguém compartilha uma escritura da Bíblia, no WhatsApp, por exemplo, é o comentário: que linda essa escritura, que linda essa passagem, que linda essa palavra, esse sermão, não é? Tudo bem, se você achar lindo. Mas antes de achar lindo, Deus quer que a gente ache assustador. Porque é isso que ele fala que estima. Ele estima humilde e contrito de espírito que treme diante da sua palavra. Então, quando nós abrimos a Bíblia, seja aqui no culto, seja cada manhã, no seu relacionamento com Deus, no seu tempo com Deus, o mais importante é tremer diante da Bíblia. Poucas pessoas buscam isso hoje, irmãos. As pessoas buscam mais um espetáculo, ou algo que vai confortar, do que algo que vai confrontar. Mas nós sabemos que a Bíblia primeiro confronta muitas vezes, para depois confortar. Então, quando nós trememos diante da Escritura, nós temos a reverência que a palavra de Deus pede de nós. Dicas úteis para ser reverente com a Bíblia. Eu quero te ajudar de uma forma prática também. Primeiro, é uma recomendação, tá bom? Compre uma Bíblia física. Você não tem ideia de quanto isso vai ajudar seus tempos com Deus de manhã. Mais do que você imagina. Por quê? Por a gente estar tão habituado com o celular, a gente se distrai muito fácil por qualquer coisa. Não, a gente pouco absorve o celular. Alguém te manda uma mensagem, chega a notificação, faz um barulho, você se distrai. Então, usa uma Bíblia física nos seus tempos com Deus cada manhã. A gente compra uma Bíblia física. É o melhor investimento que você pode fazer. É comprar uma Bíblia física que você goste. Que você goste da capa. Que você goste do tamanho da letra. Escolhe isso com algum tempo. Toma algum tempo, não é? A gente toma um tempo para escolher uma roupa, não é? Que a gente gosta. A gente prova, experimenta,
troca, deixa, pega outra. Faz isso com uma Bíblia. Se você já sabe, compra na internet, mas lá na Sé tem uma rua que chama Conde de Sarzedas, e é conhecido popularmente como a Rua das Bíblias. Vai lá e se divirta. Tem muitas Bíblias para você. Segunda dica prática: cuide bem da sua Bíblia física. Cuide bem. Entende? Eu já fiz isso e me deixou culpado, sinceramente. Às vezes jogar minha Bíblia em qualquer lugar, deixar no chão, manchar, tomar alguma coisa, deixar cair. Então, obviamente, não é a palavra de Deus material que mais importa. Porque isso aqui que está escrito é imaterial. Então, é quanto ao conteúdo que nós queremos ter reverência. Mas quando você é reverente com o que vem antes do conteúdo, isso prepara o seu coração para ser reverente para aquilo que você vai ler também. Então, é uma forma de ser reverente também, cuidando da sua Bíblia física, amém? Segunda forma de ser reverente: ore antes de ler a Bíblia. Ore. Eu não estou dizendo que você precisa orar meia hora, uma hora. Algumas pessoas preferem ler e depois orar, tudo bem. Mas ora para pelo menos uma oração curta antes de ler, para Deus preparar seu coração para o que você vai ler. Para Deus te ajudar a entrar com essa postura de respeito e honra que a palavra de Deus exige. Quarta dica: leia sentado a Bíblia. Não leia deitado na cama. Não leia no chão. Não leia sentado, de preferência numa mesa onde você consiga se concentrar no que você está lendo. Então abre mesmo como um estudioso, como alguém que vai examinar as escrituras, como fala que os bereanos faziam, lembra? Então, leia a Bíblia em uma mesa, sentado, em um lugar que você possa estar concentrado. Quinta dica prática: faça anotações. Algumas Bíblias têm espaço do lado para anotar, eu prefiro, porque depois eu perco os cadernos. Entende? Depois eu não sei onde eu coloquei, depois, enfim, isso acontece comigo. Então, eu prefiro ter aqui um espaço do lado para anotar. Outras pessoas preferem ter um caderno à parte, e tudo bem. É uma ótima forma também de você estudar a Bíblia. Ou então, você pode anotar no celular, qualquer coisa assim que seja mais prática. Mas, de novo, toma cuidado com as distrações. Quando eu escrevo no digital, o que eu aprendi das escrituras, eu prefiro usar o computador. Para mim é menos distrativo que o celular, tá bom? Então, algumas coisas práticas, irmãos, para que sejamos reverentes. E olha que importante é anotar. Anotar as suas lições que você aprendeu é importante por várias razões. Primeiro, porque te ajuda a memorizar e não chegar no final do dia e já esquecer o que você leu no começo do dia. A Bíblia nos chama a meditar nas escrituras dia e noite. Não só ler e pronto, falar que leu. Mas, além disso, escrever permite você poder, um dia no futuro, reacessar o que você aprendeu também. E, além disso, escrever te ajuda a ter novos insights. Sabe o que resultou de 2 Samuel 6? O capítulo que a gente acabou de ler, do transporte da arca, resultou em um salmo. Eu quero te animar, amanhã no seu tempo com Deus, a ler esse salmo. É Salmo 132. Olha que incrível. As anotações de Davi, nesse tempo com Deus dele, produziram um salmo, que nós podemos ler hoje, milhares de anos depois, quase 3.000 anos depois. Então, esse é o poder de sermos reverentes à palavra de Deus. Em conclusão, irmãos, nós estamos numa guerra. Nós somos esse povo pacífico, cristãos, que foram recebidos por um povo nada pacífico, que é Satanás e seus demônios. Nós cremos em uma guerra espiritual, com anjos e demônios. Então nós, de forma alguma, queremos tornar o nosso maior aliado em um potencial inimigo, pelas nossas próprias decisões, como foi o caso de Uzá. Ele passou para o outro lado da guerra pelo simples fato de ser irreverente a Deus. Mas se nós somos hoje reverentes ao entrar na presença de Deus, em oração, em adoração, se nós somos reverentes à palavra de Deus, cada manhã ao abrir ela, nós seremos reverentes ao nosso maior mestre,
ao nosso maior general e ao nosso maior rei. Sejamos reverentes a Deus como igreja, porque assim seremos mais justos, também no ano da justiça. Amo vocês e para Deus seja glória. Amém.